E Jesus está aqui ao meu lado desta vez, à esquerda. E ele me fala agora. E ele diz: olhe para a terra. Quero te mostrar algo que está para acontecer. Eu olho para ele, estou olhando e olho em seus olhos que estão cheios de lágrimas. O que eu vi ao olhar eram esses fluxos dourados. E pareciam ruas de ouro, mas eu sabia que cada luz era uma alma. Perguntei: Senhor, o que é isso? Ele disse que eram as igrejas secretas, na China. E ele me disse: você saberá. E para estar atento à grande ilusão que está para ocorrer. Vai haver algo. Um evento está acontecendo. O governo está tratando disso. Eventos significativos virão nos próximos meses e anos, dentro de um ano ou menos. E Jesus me olhou e disse: você precisa avisar meu povo que estou voltando. Diga ao meu povo que estou vindo. Diga ao meu povo que estou vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pela sua presença aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito forte do pastor Brandon. Esse vídeo, meus irmãos, ele deu muito trabalho para editar, mas é como eu sempre digo, meus irmãos, vale a pena porque é para Deus. E eu faço com todo carinho para Deus e também para vocês aqui no canal. E o que o pastor Brandon vai contar nesse vídeo, meus irmãos, é uma experiência muito forte, aonde Deus mostrou a ele, meus irmãos, coisas sobrenaturais a respeito do anticristo. Deus mostrou a ele o anticristo, meus irmãos, e até mesmo o seu nome, e também o período da grande tribulação. Eu sei que eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal, onde ele conta essa experiência, mas esse vídeo ele é inédito aqui no canal. Eu nunca postei aqui, e ele conta coisas que ele não contou na outra experiência, mais detalhes, meus irmãos. Nós sabemos que o tempo a qual estamos vivendo, meus irmãos, são tempos findouros, onde nos aproximamos do arrebatamento da igreja e também da chegada do anticristo. E o que Deus mostrou para o pastor Brandon é algo que já está acontecendo, meus irmãos. E infelizmente muitas pessoas não têm visto. Ele também relata nessa experiência uma forte mensagem que Deus mandou ele anunciar para a sua igreja aqui na terra. Meus irmãos, assistam esse vídeo do início ao fim, pois é muito sério, é muito importante esse vídeo, o que Deus mostrou a ele. Eu peço também que você já deixe o seu like, é só você clicar no joinha aqui abaixo, que você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse vídeo. Então, meu irmão, eu peço de coração, deixe o seu like, deu muito trabalho para traduzir esse vídeo, então me ajude deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, me ajude a fazer que esse vídeo alcance mais pessoas, amém? Preste atenção agora, não saia, veja o que foi mostrado ao pastor Brandon, é muito forte, meus irmãos. Então tudo começou em um sono profundo e fui para a cama numa noite comum, nada de anormal. Dormi e no meio do meu sono, de repente eu me vi. Não sei se estava no meu corpo ou fora dele. Eu não sei como aconteceu. Só sei que de repente eu estava com Jesus. E ele estava do meu lado direito. O tempo todo nessa experiência. Ele pegou minha mão e seguirei a partir daí. A primeira coisa eu chamarei de cena propriamente dita. Do que eu vi foi enquanto Jesus estava de pé à minha direita. Ele segurava minha mão. Estávamos em uma cidade. Eu não sei em que cidade estávamos. Sei que havia um grande prédio branco aqui ao lado. E eu olhava para o grande edifício branco. E eu olhava para o céu que parecia vibrante. Era como se estivesse se movendo. O céu estava cheio de relâmpagos e era bem assustador. Olhei para o horizonte e vi uma mulher correndo em minha direção. E ela começou a gritar. Todos estavam gritando de medo. Era algo inacreditável. Eles falavam. Eles se foram. E eu perguntei: quem se foi? E ela disse: você não viu? E eu perguntei: o que não vi, senhora? O quê? Do que você fala? E agora ela podia me ver. Não é toda vez. Nessa experiência, as pessoas eram capazes de me ver. Nesta ocasião,
ela não conseguia ver Jesus. Porém, ela me viu e disse: os alienígenas. Ela comentou que os alienígenas levaram os cristãos. Os alienígenas? Sim, todos sumiram. Ela saiu correndo, estava em pânico, gritava de medo e corria o mais rápido que podia. E eu olhei para o horizonte da cidade. Eu estava em uma colina e conseguia ver tudo em chamas. Estava tudo em chamas, os carros, as casas e os prédios. Era semelhante a um caos que você nunca poderia entender. Estava acontecendo agora. E o cheiro de fumaça estava no ar. As pessoas saqueavam, roubavam de carros e edifícios, faziam de tudo. Eles estavam arrasando a cidade onde eu estava. E Jesus não disse uma palavra. Na verdade, eu percebia seus pensamentos ao tocar minha mão. Eu sabia o que ele pensava, mas ele nunca falou nada. Ele compreendia meus pensamentos, mas eu nunca disse nada a ele. Eu só olhava a cidade pensando: o que está acontecendo? E então, de repente, nós nos movemos, deixamos aquele local e fomos para outro lugar. Ele segurou minha mão, ainda estávamos juntos, mas era como se nós fomos embora e simplesmente desaparecemos e viemos para outro tempo. E agora, neste tempo, estou olhando e olhava a Europa. Eu sabia que estava vendo a Europa, pois estava em pé, mas parecia um filme. Foi muito esquisito. E eu estava olhando para a Europa e eu avistei um homem. E ele estava em Berlim. E todos os líderes estavam atrás de uma mesa redonda em Berlim. Era uma mesa grande. Parecia um escritório. Era uma mesa marrom e havia cadeiras ao redor. E todos esses grandes líderes, líderes mundiais, estavam atrás dessa grande mesa e esse homem... Não sabia quem ele era então, mas sei que depois vou te contar. E todas as pessoas faziam perguntas a ele. Por ajuda, eles pediam a ele uma solução para os tumultos e a loucura que acontecia. E eles eram orientados sobre o que fazer. Ele detinha toda a sabedoria. Ele era extremamente imponente. A forma como se mostrava era poderosa. Ele estava vestindo um terno cinza e ele era um homem árabe. E assim, tudo, de repente, aquela cena se tornou... Cessou. Mas o Senhor, naquele tempo, me falou sobre uma escritura e me mostrou que todos entregariam seus reinos a Ele em 1 hora. E como eu disse, não sou um expert em Bíblia. Não sou um acadêmico em teologia, sou apenas um homem que ama Jesus e o busca de coração. Tive essa experiência. E então, bem, esta é a próxima cena que vejo. Eu o vejo aparecer na TV. E ele está na TV, na CNN Fox, em todos os lugares. Ele está na TV e ele está dizendo a todas as pessoas do mundo o que aconteceu com as pessoas que desapareceram. E ele estava explicando para as pessoas na TV que eram rebeldes. Eles foram levados por rebeldia e estavam sendo punidos. Todos eles estavam sendo punidos. Eram os cristãos e estavam sendo punidos. E ele dizia que era o novo líder. E eu olho para fora e vejo Era gradual como ele estava levando. Poder. E eu quero entrar. Isso é o que senti e quero te contar. Isso é extremamente importante. Cada pessoa se levanta a cada dia com um pedaço que eles não percebem que tem. Eles dormem e acordam com isso, até o pior dos pecadores. Do mundo, carrega uma paz interna que não se dá conta. Quando o momento do arrebatamento chegar e formos tirados, existe um vazio de paz que nunca experimentei em toda a minha vida. Isso envolve a terra. O Espírito Santo vai embora conosco, porque mora em cada cristão.
Não existe um sentimento de paz. Não há alegria, é um caos absoluto. E esse sujeito tem uma ideia, que sempre que todos o encaram, quando todos estão olhando para ele, uma ilusão de paz é o que quero dizer. Você pode perceber que ele traz paz quando está na televisão, uma sensação de conforto, que todos estão ansiosos para segui-lo, porque estão aterrorizados e todos estão tão aflitos. Todos se apressam em procurá-lo por causa daquela paz que ele trouxe, mas está sujo. Não sei como dizer isso, mas ele está na TV e está contando a todos o que houve com os cristãos. Daí vejo pessoas na área do Irã e Iraque, lá no Paquistão, estavam alegres. E todos estavam gritando e dizendo que o Mahdi chegou. O Mahdi chegou e não sei o que isso significa. Estudei um pouco mais agora. E então não sei o que posso dizer sobre tudo isso no YouTube. E o que será permitido, não quero que meu vídeo seja bloqueado. Mas chamavam-no de Mahdi. E todos o chamavam de Mahdi. Portanto, ele era do Oriente Médio. Ele era muçulmano. Eu sei porque ele mesmo disse que era. E ele tinha um objeto. Ok, não vou tocar nesse assunto ainda. Ok, aqui está o que acontece depois. Eu o percebo na televisão. E ele está pedindo que todos tragam suas Bíblias para os estádios e locais assim. Ele mencionou que ao ver uma Bíblia, é uma regra que todos devem trazer essas Bíblias para essas áreas. Dessa forma, era semelhante a tribunais, lugares desse tipo. Eram todos como delegacias, por assim dizer. Ele traz essas Bíblias e eles começam a empilhá-las. Estantes grandes, cheias, havia milhões de Bíblias, estava por toda parte. E assim, todos o faziam com prazer. Fiz isso. Eles trouxeram as Bíblias e eu lembro de vê-las em todo lugar. Havia muitas Bíblias por aí. E assim, eles anotariam seu nome em um pedaço de papel, sobre quem trouxe a Bíblia e o que era. Ele disse que, se você quisesse, pode conferir a Bíblia, tudo bem, nós deixamos. Porém, era uma armadilha, porque sempre que as pessoas chegavam e registravam no papel para ver a Bíblia que trouxeram, se quisessem olhar outra vez, você era marcado, ainda mais. E era como se você estivesse sendo vigiado. Era um estado de vigilância. Era realmente estranho. Era como uma biblioteca. É assim que eu gostaria de descrever. Em poucos meses, eu diria, eu notei um campo de futebol com uma Bíblia. As Bíblias eram enormes, talvez 3 ou 4 andares de altura. Elas estavam sendo queimadas. Ele mandou que todas as Bíblias fossem queimadas. A gasolina estava por toda parte, eles estavam ateando fogo e era incrível. Muita fumaça e as Bíblias queimando. Então eu percebi esses incêndios, essas bandeiras que ele colocou em cada tribunal. Se você tinha uma bandeira como a dos Estados Unidos ou da Europa, elas foram tiradas. E a bandeira dele foi colocada. E era preta. E era. Em um nível, era. Ajude-me, Espírito Santo, era verde, branca e tinha essas espadas douradas que estavam por toda parte. Centro que eram essas espadas enormes. E todos eram como um. Não sei que tipo de espada. Talvez um sabre era uma espada grande, mas estava no centro. E cada cor tinha um significado. Um grupo terrorista, ISIS e mais outros. Não vou entrar nesse tema, pois não conheço todos os nomes, mas sei que, como mencionei, não quero ser sinalizado. Não sei o que é permitido. Mas cada um era um grupo de extremistas. É o que quero dizer, e todos estão sendo agradecidos por trazer, basicamente.
seu reinado, porque eles apoiaram isso de forma intensa. Então, após isso, eu percebo o que acontece. Ah, tudo bem, agora ele posiciona sua bandeira nas construções. E então, é isso que acontece depois. Eu vou com Jesus para outra área e vejo isso. Pessoas nas sextas-feiras. A cada sexta-feira é necessário adorá-lo. Toda sexta-feira, todos usavam branco. Cada indivíduo no mundo precisava usar um traje branco e as mulheres tinham roupas brancas na cabeça. E os homens também tinham roupas brancas na cabeça e todos estavam em fila e cada fila era tudo perfeito. E todos estavam lado a lado e você precisava entrar. Joelhos e adoração. E eu mesmo observei essas telas gigantes, enormes, colossais, dispostas ao lado dos edifícios dos tribunais. E nas sextas-feiras, ele aparecia onde quer que você estivesse, seja na América, na Europa ou em qualquer lugar. Você ia a esse lugar de adoração nas sextas-feiras e olhava para a tela onde o adoravam. Era algo comum, mas eles sempre usavam roupas brancas. Sempre estavam em filas. Era nas praças da cidade. E eu consigo ver os cristãos que restaram. Agora, esta é a parte complicada. E muitos de vocês que vão discordar disso, vão se irritar com isso, mas eu preciso te contar o que vi. E assim é como é. Muita da mensagem da graça que foi pregada, as pessoas vivem comprometidamente. Eles estavam vivendo de forma mundana. E também, eles se perderam. Eles foram. Havia literalmente milhares de cristãos. Aqui estavam aqueles que se achavam nascidos de novo, pensavam que viviam bem, acreditavam que faziam tudo certo, mas não estavam. Viviam como o mundo, mas pareciam piedosos. Estavam longe do Senhor, mas acreditavam que estavam com Ele. E eram aqueles que, como a Bíblia diz, você fez em meu nome, expulsou demônios em meu nome, curou os doentes em meu nome, afaste-se de mim, eu não te conheço. E foi isso. Foi o que aconteceu. Eles estavam por toda parte. Havia literalmente pessoas, cristãos em toda parte. E havia pastores que eu vi que pregavam uma mensagem de graça diluída e foram deixados aqui em castigo porque estavam falando de um evangelho morno. E as pessoas que estavam aqui estavam muito bravas e eles queriam aqueles pregadores que falavam daquela maneira e disseram: você mentiu, não nos contou a verdade. E eu estava com Jesus o tempo inteiro. Ele disse: olhe isso, lembre-se. Ele não falou, mas eu ouvi sua mente. Ele disse: observe isso, veja isso. E eu estava observando esta área. Eu sabia que depois de tudo isso, eu estava de volta no tempo, antes de tudo que o anticristo estava dominando. Este é o começo. Isso acontece logo após o arrebatamento, ok? Então as pessoas estão furiosas. Elas estão muito bravas por estarem aqui. E os pastores e esses líderes, eu vi alguns deles e nunca mencionarei seus nomes, porque o Senhor me proibiu de fazer isso. Eu vi pessoas que estavam na televisão, que estavam falando sobre o Evangelho na TVN e em canais cristãos que ainda existiam. Alguns deles eram tipo 2 ou 3, mas não vou falar quem eram. Mas vou te dizer que eles estavam aqui. Tinha um pessoal aqui. E essas pessoas estavam eram extremamente muito bravas e estavam prontos para matá-los. E foi algo horrível. E eu vi uma senhora que conheço bem. Eu trabalhei em uma igreja por 13 anos como zelador. Ela era uma das pessoas que frequentavam a igreja onde eu estava. Eu olhei para cima e ela olhou para o céu e ofendeu o Senhor. Ela mostrou o dedo do meio para Deus e disse algumas coisas inapropriadas. E foi muito ruim.
Mas eu vi eles se voltarem contra Deus, se voltarem. Eles estavam zangados, se voltando para os outros. Mas havia grupos deles que estavam fazendo colônias. Eles começaram tipo, precisamos nos preparar, vai ficar muito ruim, precisamos arrumar tudo. Sabemos o que aconteceu, sabemos o que está por vir. Muitos deles se foram. Então temos que ir para as montanhas. Precisamos ir para lugares seguros. Temos que ir agora, pois o tempo está acabando. Isso vai ficar ruim rapidamente. E eu vi essas pessoas tentando ter um senso de união. Algumas famílias estavam presentes. E isso é outra coisa. Todo mundo abaixo da idade de 15 anos havia desaparecido. Todas as crianças pequenas sumiram. Todos os jovens e pré-adolescentes, todos que se foram, eles foram sugados no arrebatamento. Mas qualquer pessoa que tinha idade de responsabilidade ou mais ficou. Se você não conhecia Jesus Cristo e não tinha um relacionamento com Ele, e assim eu observei esses jovens partirem com suas famílias. Então, durante a tribulação, eu vi crianças sendo geradas, crianças nascendo. E assim, isso é difícil. Os cristãos se juntaram. Ok, então eles vão para as montanhas. E eles cavam buracos na lateral das montanhas, buracos enormes. E eles tentam se aquecer. Você não conseguia ficar em casa e não podia ir à cidade comprar comida, porque a marca da besta está se aproximando. Vou te contar. Eu testemunhei como isso ocorre. Eu observei como a marca da besta transforma você. Eu vi como colocam na sua testa. Vou chegar a isso. Certo, não quero me desviar muito. E não quero que isso se torne muito extenso. Eu valorizo o tempo das pessoas aqui. Então, os cristãos tentam se mover à noite e... Então eu estou com Jesus e ele me leva a este campo. Não sei onde estou, só sei que está escuro. E os cristãos se deslocam à noite porque não podem se mover durante o dia, pois serão notados. Mas eles buscam lugares seguros. E então, os lavradores tinham armas. Eles tinham e rifles e tal. Então ainda havia armamentos. Ainda existiam formas de defesa para os lavradores, mas não vi muitas pessoas com armas. Os cristãos não possuíam armamento. Não sei o motivo, não foi realmente comentado sobre isso. Mas sei que os lavradores tinham, e eu recordo de ter visto em um local onde esses cristãos tentavam atravessar o pasto de um homem e havia cachorros latindo e alertando o camponês dentro da casa, e ele ligou a luz. E ele segurava um 22 na mão. Eu sei que era um 22, e ele disparou e chamou as autoridades para avisar que havia cristãos vindo. As pessoas se deslocavam à noite. Ele não sabia se eram cristãos ou não. Nunca mencionei, mas eu sabia que eram cristãos. Mas eles se moviam à noite. Eu vejo esses caras e esses Hummers pretos. Eles são assim, tem como. Luzes azuis. Era bizarro, pois eram luzes azuis, parecidas com infravermelho, dentro das Hummers, todas na parte de trás. Mas eram pretos, com janelas escuras, e eram caminhões blindados. E eles estavam dirigindo, e os cristãos tentavam colocar blocos de cimento na estrada, como cimento na estrada, para tentar desacelerá-los, para que pudessem escapar, pois estavam correndo o mais rápido que podiam para se afastar deles sempre que eles estavam vindo. Eles estavam tentando jogar coisas na estrada para tentar desacelerar a aproximação deles. Eles corriam o mais rápido que podiam para escapar. Esses homens usavam máscaras pretas, como máscaras de Covid, mas eram pretas, e tinham capuzes pretos. Eles saltavam de dentro dos carros pretos, usando roupas pretas e coletes, e saíam disparando com armas. Mas o que é curioso é que nunca tinha visto um desses antes, então procurei na internet e não achei. Era um pulso. Eles apontaram as armas pretas e dispararam, mas não era uma bala. Era como um pulso eletromagnético que te deixava atordoado. Mas não tinha efeito de atordoamento, como os fios que existem hoje.
Era uma onda de energia que vinha dessas coisas e te deixava sem sentidos por alguns segundos. Eles não precisavam recarregar, apenas apontavam e disparavam e as pessoas caíam. As pessoas em fuga. E desmaiavam e logo se levantavam. Era tarde demais, estavam capturados. Dessa forma, esses homens fariam um ultimato. E eu avistei uma mulher. E ela tinha isso. Um menino e uma menina. Que nasceram na tribulação, devem ter 3 ou 4 anos. Talvez mais, e falavam. Então, eles eram mais novos, talvez 5. E disseram, vamos dar às crianças o chip primeiro. E se você não negar seu Jesus, vamos tirar a cabeça dos seus filhos. Vamos cortá-las. Portanto, ou você pode pegar o chip, mas eles deram um ultimato. E assim o pai respondeu, não. Não vamos aceitar a marca. Morreremos. O pai disse, não vamos pegar a marca. E a mãe disse, não, você não pode decapitar meu bebê. Porque o homem tinha uma espada enorme em sua mão. E ele estava se preparando, ele segurava a cabeça do bebê assim, e estava prestes a cortar a cabeça daquela criança. E o pai gritou, não, você não pode aceitar a marca. E quando ele comentou que eles decapitaram-no ali mesmo. E eu estou dizendo, caiu e rolou aos meus pés. Eu senti o cheiro do... Era assim, foi tão horrendo. Eu, Jesus, estive ali o tempo todo e nunca disse nada sobre isso. Ele só me pediu para olhar. Veja, então eu olhei e vi a mulher. Ela falou, eu aceito a marca. Eu aceito, vou pegar isso, vou pegar o chip. Não tirem suas cabeças. E isso é o que é tão incrível. É absolutamente maravilhoso sobre essa parte. Eles pegam esse chip e instantaneamente a mãe está chorando e ela está desesperada porque viu seu marido morrer bem diante dela. E no momento em que ela pega o chip, elas não têm nenhuma emoção no rosto. Elas perdem totalmente o choro. Eles pareciam zumbis bem na minha frente. As mentes deles tinham um pedaço de volta. O chip enviou algo ao cérebro. De um jeito. E não sei como foi. O que sei é que o chip fez algo com eles e os deixou tranquilos. O chip fez algo que deixou o rosto deles frio, como se não estivessem ali. É como se dissessem, olá, você não está aqui. Eles não estavam mais tristes por ele. E assim, eu vi isso. E então, eu vi um homem tentando acabar com a própria vida. E ele já tinha a marca. Ele segurava o chip na mão e estava em uma ponte grande quando de repente o chip enviou um sinal ao cérebro dele. E o acalmou e ele não se matou. Não consigo compreender o motivo, não consigo entender o como. O que sei é que aquele chip gerou algum tipo de sinal de endorfina de alguma maneira e tranquilizou sua mente. E de forma instantânea ele se acalmou e não se jogou daquela ponte. Ele sabia, não sei como. Ele sabia que você estava para fazer algo assim. Então eu via pessoas cortando grama e eu passava por elas, mas elas não me viam. Eu passava por elas, mas elas não estavam lá. É como se você dissesse olá, mas estivesse em outro mundo, muito distante, como um zumbi. Era esquisito. E eles estavam cortando a grama como robôs, mas o chip traria algo, algum tipo de coisa para o cérebro deles. Eu não entendo. E então, outra coisa que eu achei curiosa é que eu os observei quando Jesus me levou a um lugar. Nesta cidade havia barricadas espalhadas por todos os lados. Eram enormes barricadas cinzas, imensas, tudo bem. E assim havia homens com guardas armados e armas por toda a volta. Mas era necessário passar por essas barricadas para entrar nas cidades. Chip na mão, ok? Se não tivesse o chip, não entraria na cidade. Eles ofereciam o chip ou você morria, tá? Eles te matariam ali, sem perguntas. Cortariam sua cabeça. Uma mulher. Lembro dela, lembro do rosto dela. Era uma mulher branca.
Ela tinha cabelo castanho e estava na fila. E ela pegou tudo. Havia muitas pessoas, nem todos, que tinham machucado na cabeça. Era uma ferida queimada. O corpo apresentou uma reação ao chip, resultando em feridas na cabeça das pessoas, semelhantes a queimaduras. Eram queimaduras nas mãos, não todos, e ela tentava disfarçar com maquiagem. Ela tentava colocar maquiagem na mão para que parecesse que tinha uma queimadura. Ela estava na fila e quando chegou ao portão, notaram que ela estava tentando enganar. As pessoas estavam tão desesperadas por comida e recursos que queriam entrar nas cidades. Fariam o que fosse preciso. Ela era uma cristã, eu acho. Não sei quem ela era. Jesus nunca disse. Mas no momento em que a viram fingindo, cortaram a cabeça ali mesmo. Não havia tempo para se arrepender. Eles simplesmente pegaram uma espada foice, essa coisa, e foram lá e cortaram a cabeça como se não fosse nada. A cabeça rolou no chão e as pessoas na fila que estavam assistindo agiram como se não fosse nada. Não havia emoção, como estou te dizendo. Não havia emoção nessas pessoas. Elas estavam fora de si. Foi estranho. Ainda estou tentando entender. E a única coisa que acho que se aproxima disso é a nanotecnologia que um homem muito rico aqui na América está trabalhando. Eu não quero dizer o nome dele. Se você for e olhar, ele está trabalhando em chips agora para porcos. É tudo o que posso dizer e é muito, muito semelhante, mas esse chip é muito pequeno. É como um quadrado muito, muito, muito pequeno e eu não sei como ele. É uma energia se isso conseguir retirar a energia do seu corpo. Não sei o porquê de não ter bateria. Não há como uma bateria ser tão minúscula. Não sei, não tenho certeza. Mas como eu falei, esses homens tinham armas que eram como ondas de energia e te derrubavam. É algo muito impressionante. É ficção científica, mas não é. O que eu vi é legítimo. Então tudo certo. Eu vejo isso, tudo bem. Eu vejo os cristãos novamente. E isso faz parte. Estou esperando, estou orando para não pular muito, porque estou apenas contando como eu me lembro. Eles estavam escavando, como eu disse, e os invernos eram muito difíceis. Quanto mais ao norte eles subiam nas montanhas, mais frias as temperaturas ficavam. Não sei que tipo de eventos naturais catastróficos ocorreram. Porque eu não vi isso. Tudo que sei é que os invernos foram péssimas e as pessoas faleceram de fome e do frio. E tudo bem, aqui vem outra parte. Eu olho para cima, no céu, porque eu ouço esses barulhos e há milhares de drones por aí. Milhares, sem brincadeira, milhares, e todos estão em sequência e voando pelo céu. Eles estão escaneando a vista, eles estão escaneando todo mundo e o chip na sua mão ou na sua testa reportaria a eles que você o tinha. Esses drones, ok? Esses drones voariam por toda a floresta, por todas as áreas, pelos oceanos, em qualquer lugar. Eles voavam por toda a América e você podia ouvi-los se aproximando. E eles sentiam seu calor. Eles percebiam seu movimento, tudo. Então você não poderia se esconder. A única maneira que vi para os cristãos se esconderem deles era cavando nas laterais das colinas, enquanto os drones procuravam. Fumaça, por tiros, então os cristãos não podiam atirar. Os coelhos ou qualquer tipo de veado ou qualquer coisa que fizesse barulho, pois os drones no céu podiam escutar os sons e eles eram alertados e iam cercar a área para descobrir quem fez isso. Se você tivesse o chip, tudo bem, e eles seguiriam em frente. Mas se você não tivesse o chip, eles chamariam as autoridades e ficariam até que chegassem, e você fugiria. Mas você não conseguiria se livrar. Você não conseguiria se livrar deles, porque estavam como um helicóptero. Eles voavam e ao te encontrar, você estava acabado. E eles voltavam, ou aceitavam o chip, ou você tomava a marca, ou eles te matavam. E assim eram, como eu disse. Esses cristãos estavam todos nas montanhas, entre aqueles que ainda lutavam para viver, buscando a sobrevivência, que estavam
não viviam para Jesus, como eu já disse, quando estavam na terra. Mas eles sabiam a verdade. Eles sabiam que as crianças foram o mais complicado para mim, que nasceram na tribulação. Sei que existem versículos na Bíblia que dizem: ai daqueles que amamentam nesses dias. Acredito que esse versículo menciona a tribulação. Porém, tudo que sei é que as crianças estavam tendo dificuldades. E eles estavam entrando lá e a fumaça saía de lá. As cavernas estavam tão frias que eles tentavam manter as fogueiras bem baixas para que os drones não as vissem, tudo bem? Então os drones voariam por toda a terra e soavam como enxames de abelhas. Além de qualquer coisa, era alto, enxames de abelhas, mas eles estavam em toda parte, e você sabia que estavam chegando porque os ouvia de longe, e todos corriam para suas zonas seguras para se esconder. Então eu vi isso e, bem, eles foram feitos para adorar às sextas-feiras, certo? Já te contei. Então agora eu quero te contar sobre a abominação da desolação. Eu estava de repente traduzido para Israel. E eu estou aqui. Vejo este templo imenso. Ele se apresenta assim, nesta colina que é alta, como está. Porém, há colunas enormes, colunas de pedra gigantescas em seu interior. Com isso, com esse teto, do jeito que está, mas há como se fosse há um lugar aqui embaixo onde as pessoas podem estar. Na fundação deste templo. E o anticristo aparece. Agora mesmo. Estou aqui embaixo, na base do templo com Jesus. E eu olho para o alto, em direção aos templos lá em cima, e eu vejo, mas estou aqui embaixo. Assim. As colunas estão lá em cima, e ele e o anticristo possuem um pódio e está de pé. No espaço entre as grandes colunas com um homem aqui, um homem aqui. Sei quem é esse homem aqui, mas não direi seu nome. Eu sei quem ele é exatamente. Eu não sei quem é esse homem aqui, por outro lado. Creio que ele representa outra forma de religião. Não estou familiarizado com muitos outros líderes e crenças. Digo que ele tinha pele oliva e também cabelo escuro. Mas isso é tudo que vou falar. Então olho para o céu e relâmpagos estão se espalhando por todo o céu. O céu. Estou falando indo é como se um caos raios ruim, mas nada toca o chão. Está apenas no céu. E o Senhor não me deixa ver seus olhos daqui, em volta, tudo isso aqui. Mas eu vejo o anticristo novamente e ele está lá proclamando que é Deus no monte do templo. E ele tem agora, não toda vez que eu o vejo, como sempre que ele estava no começo, quando ele aparece pela primeira vez em Berlim. Ele não tinha barba. Não vi seus olhos lá, mas vi que ele tinha a pele toda e estava bem aparado, bem barbeado naquela época. Não sei porquê. Mas neste momento ele tem uma barba. E é de sal e pimenta, como preto e branco, uma barba. E as laterais do cabelo dele estavam em uma combinação de preto e branco. Não eram apenas brancos ou pretos. Ele tinha algumas mechas cinzas no cabelo, como as minhas. Mas ele tinha cabelo. Ele não era careca. Ele tinha um turbante branco na cabeça, como um pano. Um chapéu na cabeça. E eu vi que, como eu disse, não via seus olhos, mas ele usava óculos. Eu o descreveria assim. Ele se apresenta como um James Bond. Pode parecer ridículo, mas vou dizer assim. Ele se porta com muita confiança, muito equilíbrio na forma como se comunica. Parecido com a maneira que Barack Obama costumava se comportar, sempre que fazia seus discursos sobre o Estado da União e tal, a forma como ele se portava. Ele se expressava de forma inteligente, não. Nada. Sabe, era muito equilibrado, muito isso, apenas muito. Exato. E ele tinha um jeito de te atrair. Ele fez você gostar dele.
era tão calmo na maneira como se comunicava com você. Foi realmente estranho, muito esquisito, porque todo mundo estava apenas hipnotizado em seu rosto. Ele trouxe paz, que eles sentiam, como eu disse. No começo, que você não sentia, ele trouxe a paz que você não sentia. Ele trouxe aquele sentimento de conforto que eu disse que toda pessoa acorda e vai dormir com, mesmo sendo pecadora. Eles não percebem, e isso é paz. É como uma oração que Cristo traz ao mundo, e nós não. Provavelmente percebemos que a temos. A igreja não percebe o poder que possui, a atmosfera que geramos com nossas orações, a atmosfera que criamos. Todo dia. E quando formos, é um inferno. Ele tem uma falsidade, uma falsa, a paz que todos estão em busca. E querem isso de novo. Eles estão famintos. Eles não têm. Então eles procuram isso e ele tem uma sujeira. É uma falsidade suja que todos querem. Todos estão buscando isso de novo. Assim, ele te puxa. Portanto, neste instante, essa cena, essa imagem, essa parte da visão, a visitação, o sonho, eu sou levado da terra, eu sou puxado para fora dela e vou até o limite do céu e da terra. E estou lá, posso olhar e vejo as portas do céu, a cidade santa é linda, tudo atrás de mim. E Jesus está aqui ao meu lado desta vez, à esquerda. E ele me fala agora. E ele diz: olhe para a terra, quero te mostrar algo que está para acontecer. E eu disse: você sabe, eu estou tão animado. Olhei para a terra e ela estava girando. Eu vejo ela se movendo, sim, está se movendo. Ele disse: você vê aquelas luzes? Eu disse que sim. Ele disse que representam almas. E ele disse: vai haver um grande avivamento prestes a acontecer na terra. Um final. Um último esforço, uma colheita final, uma grande colheita. É como um... Não quero adicionar palavras que ele não disse, mas foi isso que ele me mostrou. Ele disse que queria. Eu olho para ele, estou olhando e olho em seus olhos que estão cheios de lágrimas. Ele disse: você vê a China? Eu disse que sim. Ele comentou que muitos morreram por sua fé. O evangelho custou a eles, Brandon. Ele olhou para ele e estava tão cheio de alegria pelo sacrifício que fizeram pelo evangelho. O que eu vi ao olhar eram esses fluxos dourados. E pareciam ruas de ouro, mas eu sabia que cada luz era uma alma. Perguntei: Senhor, o que é isso? Ele disse que eram as igrejas secretas na China. E ele disse: cada uma delas é uma alma. Uau, uau, é maravilhoso, porque estou vendo as almas. Que é preservado. Eles estão espalhados por toda a Ásia. Você pode ver essas veias douradas, que vão um pouco pela Coreia do Norte e pela Coreia do Sul, e que vão pelo Japão e por tudo. Então olho para as Filipinas e vejo luzes lá. Então olho para a Austrália e há luzes. E há círculos. Como é tudo que posso dizer? Eles são círculos. E estão na Europa. França e Alemanha, cada nação tinha um círculo. E alguns eram maiores. E cada um deles dentro desses círculos tinha luzes. Todos eram luzes e eram representados, como eu diria, são como focos de renovação espiritual. Os principais locais de avivamento que as pessoas frequentavam é a única maneira que posso descrever. O Senhor nunca me disse o que eles significavam enquanto eu estava lá. Ele só me pediu para observar as almas. Mas eu estou assumindo. Mas eram todos círculos. E então olho para o Oriente Médio e não havia muitos. No Oriente Médio, como existia na África e em algumas partes da Europa, América, Canadá, México e América do Sul e outros lugares. Como tal, havia avivamento em lugares como Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã e outros. Havia avivamento. Havia pessoas sendo resgatadas e levadas ao Senhor lá. Havia avivamento lá. Não estou dizendo que não havia. Havia, ainda existia, mas não parecia tão importante quanto em alguns desses outros lugares que observei. Foi incrível em todos os lugares.
E assim a América, de costa a costa, havia luz em toda parte. Literalmente centenas de milhares, se não milhões de luzes. Eles foram por todo o corredor I-35, do Texas a Oklahoma. Havia grandes lugares de avivamento lá. Locais importantes. Então eu vi. Grande. Avivamento na costa oeste e na costa leste. Estava em todos os lugares. O avivamento era onipresente. Mas eu sei que lá, deixe-me ver isso. O que mais eu percebi? Então eu fui para cima e olhei para trás. E tinha uma onda. Descendo do céu, na margem do céu, havia uma espécie de muro, e nessa estrutura, uma colossal parede de tijolos dourados, ao redor do céu, como uma parede enorme, grossa, imensa, colossal. E havia uma onda. Essa onda era gigantesca, de algo. como uma onda de tsunami, a maior que existe. Compreende? Era colossal, Caixas. como um tsunami. Talentos. Então, olho para o lado. Para minha esquerda novamente está aqui, e vejo esses anjos. Mas esses anjos eram diferentes. Eles eram grandes e fortes. Gira a terra. Despejavam isso na terra. E atrás da onda estavam esses anjos, e todos pareciam soldados em carros de fogo. Havia carruagens douradas de fogo, era a glória. E eram anjos, e todos pareciam iguais, semelhantes. Eles tinham armaduras, e todos eles, e eram muito parecidos. Tinham presentes, caixas, embrulhadas, como se estivessem com laços, presentes. E cada carruagem tinha uma caixa em cima dela. Perguntei ao Senhor, o que são caixas? E ele disse, esses são dons do fim dos tempos. Mantos do fim dos tempos que nunca estiveram na terra antes, nunca foram vistos por ninguém na terra. Milagres criativos, coisas que você nunca viu na terra, como quando ele disse, e obras maiores fareis. Obras grandiosas, estas são as grandiosas obras, obras que superam até mesmo as que Jesus realizou, coisas que as pessoas, enquanto Jesus caminhava na terra, não conseguiam ver. Eu não consigo compreender na natureza o que isso poderia ser, mas só estou dizendo, eram enormes, enormes, colossal. Era muito sagrado, eu não sei. E Jesus me olhou e disse, você precisa avisar meu povo que estou voltando. Diga ao meu povo que estou vindo. Diga ao meu povo que estou vindo. Algumas coisas que ele me contou eu não posso comentar, que eu adoraria dizer, mas estou em obediência a ele. Não dá coisas desse tipo. E o que posso te contar agora é que de fato estou me fazendo entender, determinado a respeito disso, porque Jesus está voltando. E é sério agora, ainda mais do que você pode compreender. Se você realmente soubesse. É tudo que posso afirmar. Se você tem amigos que não conhecem Jesus Cristo e está com medo de contar a eles, você está quase perdendo sua chance. E eles podem passar a vida inteira no inferno. O tempo está acabando. Quero ser direto com você. Está chegando a hora. O que eu quero te dizer agora é que logo antes de voltar ao meu corpo, Jesus olhou para mim e disse, eu volto para te buscar. Eles vão falar muito sobre alienígenas. É um dos sinais. E é no ano do leão. Ele disse que vão falar muito sobre alienígenas. Vai ser algo importante. E ele me disse, você saberá. E para estar atento à grande ilusão que está para ocorrer. Vai haver algo. Um evento está acontecendo. Tem uma grande mentira. Tudo está feito. Sempre que a situação... A mulher no início, quando eu disse que ela estava louca, gritando, os alienígenas vêm. Isso vai ser comentado na mídia o tempo todo. Vai começar a se tornar como? Eu diria que é normal. E quase é, não é? O governo está tratando disso. Está quase se tornando um tabu, certo? Então, eu tentei contar a todos sobre isso, e a maioria achou que quando eu disse, ah sim, claro, alienígenas, eu disse, sim, é verdade, isso vai ser importante. Veja, Jesus falou isso. E agora, eu não sei se eles lembram, mas estamos no início.
Eventos significativos virão nos próximos meses e anos, dentro de um ano ou menos, que não vou afirmar que levará anos, serão meses. Isso vai abalar a América de um modo que você não consegue perceber. O avivamento vem de um grande choque. Jesus disse, e a mim, na minha oração, ele falou, Brandon, o que acontece quando você tenta acordar seus filhos e eles não acordam depois que você grita e grita e grita e grita, e você diz para eles se levantarem? Ele comentou que a próxima fase é abalar eles. Ele falou, é preciso que você os mova para acordá-los. Eles estão em sono. E assim, muitos do corpo de Cristo podem pensar que estão acordados. Mas o Senhor afirmou que você ainda não acordou. E algumas coisas vão te agitar. E um avivamento incrível ocorrerá para algumas pessoas que vão se tornar radicais a favor de Jesus. E eles vão. Eu fui. Em parte disso, eu vi St. Louis, e não sei o motivo de ver certas cidades, mas tinha um homem em uma cadeira de rodas. E essas pessoas não eram pregadores, eram apenas pessoas normais. E eles foram até esse homem na cadeira de rodas e oraram por ele, e o Senhor o curou ali mesmo. O milagre na rua como Jesus fez. Então você precisa esperar isso. Coisas que vão chacoalhar o mundo. Ele fará algo grande em você. Não precisa ser seu pastor, não precisa ser um conselheiro ou seu pastor de jovens ou qualquer um profeta ou alguém que você vê na TV, um TD Jakes ou algo assim, você sabe. Vai ser você. Se você deixar, Jesus vai te usar. E ele fará você tocar seu vizinho, a pessoa no Walmart, no Target ou no posto de gasolina. Ou a sua loja de saúde ou algo assim. Você só precisa se entregar. Você só precisa querer.